Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet, então pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais e ao vivo das editoras participantes. Confira as coordenadas no site www.feiramiolos.com.br. Quero agora apresentar o nosso convidado, Fred Caju, que ele grava direto do Recife a sua fala Coletivos e Coletividades, Novas Formas de Circular. Fred Caju é escritor, editor e artesão do livro. Em 2011, fundou a Castanha Mecânica, trabalhando com e-books livres em uma plataforma gratuita na internet. Em 2016, passou a editar livros analógicos, onde o suporte e o projeto gráfico se entrelaçam com a narrativa dos livros, transtornando fronteiras entre autor e editor na própria obra. É curador e livreiro da MOP, Mostra de Publicações Independentes, uma articulação entre 22 editoras independentes que ocupa espaços de feiras de livros e fomenta eventos próprios, visando a circulação do livro, da literatura e da leitura desde 2018. Em 2019, criou em Santo Amaro, no Recife, Pernambuco, o Laboratório de Vivências e Experimentações Analógicas Colofão.lab, espaço que conjura o ateliê da Castanha Mecânica, a livraria da MOP e engloba programações literárias com rodas de conversas, lançamentos de livros, cine debates, clubes de leituras, recitais e apresentações musicais. Com vocês, então, Fred Caju. Olá, todo mundo aí da Miolos. Um prazer estar aqui, né? A gente está num contexto bem diferente desse 2020, né? Mas é sempre bom ter ações do que não ter, né? Particularmente não é a melhor forma para mim. Quanto mais presencial, mais interessante é para mim. Eu acho que o livro é um lugar de encontro, mas ao mesmo tempo a paralisação de atividades é algo que eu não me interessa em absolutamente nada. Então, não deixa de ser um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessa experiência que eu vim tendo durante alguns anos. A fala, como o João anunciou, né, de coletivos e coletividades, as novas formas de circular. Bom, isso aí saiu acontecendo de uma maneira muito intensa e pulsante, de uma forma também desordenada, que acabou extremamente ordenada. Eu vou falar da MOP. Bom, para explicar o que é esse acrônimo, eu sou do Recife, né? Se eu tivesse entre recifenses, provavelmente a gente rolaria a piada do vem do Dale Mopi Raia. Então, a MOP não é uma sigla que vem daí, não, como eu estou numa audiência mais ampla, né? A sigla da MOP, o acrônimo, né, significa Mostra de Publicações Independentes. Ela vem acontecendo, como eu disse, desde 2018, né? Quando foi a apresentação de João. Só que a gente viveu aqui em Pernambuco algumas experiências anteriores à MOP que partiram desde coletivos, talvez ao pé da letra do conceito, e também de experimentações, de vontade de estar junto, que foi num leque mais de coletividade mesmo, né? Que a gente foi se desenvolvendo, né? A gente nunca também criou nenhum tipo de vínculo perpétuo, aliança, enfim. As coisas foram acontecendo paulatinamente. Nesse slide aí que a gente está vendo, né, a sigla do Dali Mopihaya, que na realidade é Mostra de Publicações Independentes. Pode adiantar aí o slide. E em 2015, que a gente precisa conversar, começou o Publix, cara. Teve um festival organizado pela Livrinho de Papel Finíssimo.
Quem conhece esse tecido local aqui de Pernambuco, de editoras independentes, sabe que a Livrinho é uma editora bem pioneira, bem desbravadora e referência para muita gente aqui dentro do estado. Em 2015 teve esse festival. Esse festival foi de extrema importância na cena da cidade, pelo fato de, talvez uma das primeiras vezes que começou a ter um evento de capilarização sobre edição. Porque aqui em Pernambuco, a gente tem um imaginário, né, acho que chega para todo mundo do Brasil, que é um estado forte em cultura e tal, e os eventos daqui, da área de literatura, sempre privilegiaram mais a cadeia criativa do livro, né? Festival de récita, festival de apresentação, de poemas, de sarau, de cantoria, sempre foi muito mais nessa figura do artista, do escritor. E quando o Publix foi aprovado pelo Fundo de Cultura do Estado, né, ele meio que mexeu numa estrutura onde ninguém estava mexendo, que é pensar a questão das edições, das editoras, dos editores, dos artistas independentes, que assumem essa característica muito mais de bastidor. Então, foi um festival de extrema importância aqui em Pernambuco, que daí a gente colocou muita gente junta para pensar sobre problemas incomuns e isso acabou fomentando, né, inúmeras cabeças explodindo, né? O festival ele aconteceu durante uma semana, se não me engano, e lá teve muita oficina de formação. Foi lá que eu comecei a me instrumentalizar enquanto artesão do livro, né? Na oficina do Daniel Barbosa, da Caderno Ilustrado, né? Ele foi convidado pela Livrinho para dar uma das oficinas, e eu fui lá, né? Eu já estava começando a costurar livros, e ter aquela segurança, né, de um puta encadernador como professor ali, eu digo, oxa, eu vou perder uma história dessa, eu vou nada. E teve também a feira, né? O Publix também fomentou uma feira de livros, que a gente não estava vendo com tanta frequência aqui em Pernambuco, né? A gente via mais as estruturas mais tradicionais, organizando livros, bienais. E ter esse contato aqui pelo festival acabou deixando muita gente louca da cabeça para fazer mais coisas. Só que em 2015 também acontecia uma coisa concomitante ao Publix, que era a Liga Cartoneira. Aqui também, em Pernambuco, começou a ficar muito forte o movimento cartoneiro de publicações independentes, né? A Liga Cartoneira teve uma atuação bem intensa em 2015, enquanto o Publix se rolava. E tem uma questão que eu acho muito massa nessa liga, que era a questão da desterritorialização dela. A gente encontrava editoras aqui na capital, em Recife, no Agreste, no Sertão, inúmeros focos de produção de livro, e para mim isso sempre vai ser mais interessante. Quanto mais disperso, para mim, mais fundamentalmente incrível o movimento é. Eu não costumo pensar que todo mundo aqui em Pernambuco, né, para usar a metáfora, né, ninguém precisa andar feito corda de caranguejo, todo mundo agarradinho do lado a lado. Eu, particularmente, acho que as coisas podem acontecer de maneiras exuberantes, de formas autônomas. Então, em 2015, esse movimento cartoneiro estava muito presente aqui e começou também a ocupar esses lugares, esses ambientes mais conservadores mesmo, mais tradicionais, Bienal do Livro. E só que essa questão do desterritório da Liga, né, tem um lado extremamente positivo, que é isso que estou acabando de falar, mas na prática também é uma questão física, né? Para você ter fôlego para um evento de 15 dias, como uma Bienal, por exemplo, de 10 dias, você precisa ter gente lá, né? E mesmo que as editoras de Agreste, Sertão, enviassem o acervo para as editoras irmandadas, né, dos coletivos, também tem um lance massa entre a Liga, que era edições compartilhadas, né? Uma casa editorial tem lá o arquivo, e esse arquivo, numa nuvem, pode ser acessado por outra cartoneira e publicado. Isso, para mim, é foda demais.
Sempre achei isso, sempre pirei nessa questão. Só que quando a gente vai para a prática, precisa de gente para estar lá, a coisa vai ficando mais complicada, esse território, né? Então, em 2016, a gente começou a ter uma aproximação de editoras independentes com uma linguagem não cartoneira, por conta, sobretudo aqui no Recife, né? Que é onde os eventos que acontecem, uma maior pulverização de vendas, uma maior concentração de atividades acontece, e precisava desse corpo livreiro, as editoras independentes acabavam tomando mais aproximação dessas cartoneiras, né? E elas tinham uma característica de uma biblioteca azul. Eu vou usar esse termo porque aqui também, em Pernambuco, Nordeste, em geral aqui, nessa região aqui, a linguagem do cordel é muito presente, né? Então, não são livros fanzine, não são opúsculos, não há nenhuma identificação com cordel, apesar de constantemente perguntarem, né, pelo tamanho do papel, é um A6, é um cordel? Não, não é um cordel. Não se tem esse compromisso com a linguagem comum. Então, eu vou preferir usar o termo biblioteca azul. Essas editoras, que tinham uma carga muito forte nesse acervo, começaram a colar mais com as cartoneiras, né, para tomar esses eventos que aconteciam. E nessa foto aí da apresentação, ela é bem significativa, né, para a gente ver o que está acontecendo. A gente está vendo esse mesão, né, que é isso aconteceu na Fenelivro. E a gente está vendo que aí na parte inferior da foto tem 5 livros cartoneiros e os demais são esses livros de biblioteca azul, né? São livros que a lombada não fica em pé, ou seja, para tomar uma feira com esse ambiente tradicional é muito complicado, né, fazer essa gestão, né? E a estrutura de layout e de apresentação acabou sendo essa planificação, esse mesão, né? E que na prática começou a dar vários despertar na galera, né, que estava vendendo, né? Porque, sei lá, vamos lá, a gente pensa na estante, se uma pessoa fica à frente de uma estante, ela mata uma grande visualização. E se está planificado, uma pessoa vendo uma mesa, outra pessoa também pode ver e tal. Ou seja, essas editoras independentes que começaram com a Biblioteca Azul, começaram a estar mais próximas da cartoneira, não cabia mais a nomenclatura da Liga Cartoneira, né? Então, só para deixar claro também, a Liga Cartoneira não deixou de existir. Mas uma nova liga surgiu, que foi a Liga de Editoras Independentes e Alternativas, né? É a LEIA. A gente gosta por aqui desses acrônimos sonoros, né? De siglas que dão para falar, a gente gosta porque sim. Então, a LEIA começou a aparecer mais em 2016 e a gente começou a ter essa presença muito forte. Na LEIA, eu fiz parte, né, da LEIA, eu já fui livreiro de ações cartoneiras e na LEIA a Caixinha Mecânica já estava lá presente e foi uma experiência de, se eu não me engano, a gente éramos 12 editoras. E começou a rolar uma preocupação de unidade entre a lei, né? Ou seja, a gente está falando realmente de um coletivo, de algo fechado, de algo que existe com uma identidade própria. Particularmente, isso nunca não era do meu agrado. Não posso falar por nenhum outro membro, mas para mim aquilo me incomodava um pouco, de tentar ter essa unidade, né? Então, a gente tinha editoras cartoneiras, editoras com pegadas de gráfica mesmo, que resolviam as próprias edições custeadas, editoras que trabalhavam apenas, só rodavam um livro após um financiamento coletivo ou financiamento do Estado, de algum fundo de cultura, e editoras que faziam trabalho com dinheiro do próprio bolso, pessoa do Zine, editora de uma pessoa só, enfim, coletivos editoriais. A gente tinha uma grande diversidade na LEIA, né? E essas editoras agora elas estavam muito mais próximas, era uma concentração muito mais metropolitana, muito mais recifense, e isso facilitava a questão
dos eventos, né? De até mobilidade do acervo, de pegar o acervo, conjurar o acervo, porque a gente está falando sempre de editoras de pequeno porte, né? Às vezes o acervo de cada uma é o livro que é impresso na hora, sabe? Não é nenhum o meu estoque, tem gente que não tem estoque, imprime para o evento e é isso. Cada uma tem seus modos de operação diferente. E eu sempre achei que essa unidade, esse pensamento assembleísta, não me agradava tanto. Mas a Leia foi existindo durante todo 2016. E em 2017, vale a pena lembrar de uma coisa, aqui em Pernambuco, o primeiro semestre costuma ser um literário, livreiro, costuma ser um formato mais de estar no casulo. Os eventos começam a acontecer mais no segundo semestre. Ou seja, nesse primeiro semestre de 2017, parou um pouco as atividades da Leia, de ocupação de feiras, de eventos, e ficou ali naquele momento de produção interna e tal. E algumas editoras que faziam parte da Leia e outras resolveram puxar um evento chamado Fissuras Editoriais, Práticas e Modelos da Publicação Independente. Isso aconteceu no Edifício Pernambuco, que é um local que sempre abarcou muito da produção independente local. E a gente foi debater problemas internos abertos ao público, né? Alguém deve ter tido a ideia de, a gente vai estar tudo junto, todo mundo mora perto, vai falar de problema, vai falar de pele. Vamos pelo menos montar uma feirinha de livro para ver se paga a cerveja da noite, alguma coisa assim. E esse evento acabou sendo profético e apocalíptico para a Leia, né? Porque se levantou muito o público que estava lá, né? Foi um debate aberto para todo mundo, quem quiser ver, entender o que é que editores conversam, o que é que livreiros conversam, o que é que artesãos do livro conversam. A galera foi lá, né? E essa preocupação da coletividade se viu que era uma preocupação do coletivo, perdão. Essa preocupação de ser um coletivo acabou se desfazendo um pouco. Eu nunca tive, né, necessariamente. E durante esse evento, né, após ele, a gente conseguiu vender alguns livros. Deu mais gente do que editores, né, deu público. Às vezes a gente faz evento que não tem tanto público, mas deu público. E o público também fez inúmeras perguntas a editoras específicas. E aí houve um processo de aprendizado muito interessante entre os presentes, né? O público passa a conhecer mais como é feito o livro, passa a entender mais questões da cadeia de produção, dificuldades. A gente também começa a compartilhar ânsias que dão dando problema, mas aí a gente ficou, após esse evento, com a impressão de que não dava mais essa ideia do coletivo e que algo precisava acontecer. Então, o calendário da gente volta a ter atividade e nesse algo, a gente sabia, tem algo para acontecer, mas não sabia direito o quê. Aí todo mundo foi beber. No final das contas, de editoriais, ninguém saiu com resolução, não era um objetivo do evento, vamos sair com a resolução coletiva, vamos sair com o manifesto. Não, vamos conversar e depois a gente vê o que acontece. Pode passar o Fissuras aí? Pronto. Aí em 2018 aconteceu o seguinte, eu fui cuidar da minha editora, da Castanha Mecânica, e eu estava numa época que eu estava obcecado em resolver livros com 1:4. Eu disse, eu vou pensar em formatos sempre utilizando 1:4, utilizando de repente, sei lá, 0,5:4. Eu sempre tinha esse rolê aqui de resolver o livro, sanfona, pensar dobras, até menos de meio desse aqui, que eu sempre passo vergonha tentando abrir ele. Mas ele volta. Aí eu passei vergonha, tá de boa. Ó, fechou. Enfim, eu estava nessa obsessão de resolver livros com 1:4. Aí fui lançar um autor, né? O Lucas Holanda. Aí eu falei, Lucas, eu vou fazer um livro com teu aí. A meta é resolver numa folha e pronto, não importa qual formato, não vou gastar mais de uma folha nesse livro, não. Aí o Lucas fez, bora, vamos fazer um lançamento. Aí eu
Mas peraí, um lançamento, um livro de uma folha, se tu ler ele, vai dar 3 minutos e vai acabar o lançamento em 3 minutos. Como é que a gente vai enrolar tanto? Não tem tanta linguiça assim para se encher nesse lançamento, não. E acabou que não rolou o lançamento, não por essa questão, mas eu nem lembro mais o que foi. Aí eu fui lá no espaço que o Lucas encontrou para me desculpar, né? Eu disse, galera, eu ia prometer um lançamento aí, mas foi mal. E eu sempre tenho uma perspectiva de sempre que eu vou pedir desculpa, eu sou cretino, eu sou livreiro também, eu sempre vou pedir desculpa com um monte de livro nas costas. Né? Vai que alguém compra. Aí eu disse, eu vou pedir desculpa para ver se eu consigo vender algum livro ao pessoal do espaço. Fui com meus livros, um dos gestores do espaço, o Arthur Braga, ele olhou os livros, ele fez, nossa, eles são performáticos, né? Que pena que não rolou esse lançamento, mas seria bom que rolasse alguma coisa. Eu fiz, seria. Aí ele fez, tu toparia uma exposição com os livros? Feria um pouquinho a minha percepção de livro, né? Tipo, uma exposição de livro, como assim, um livro pendurado na parede, um livro na moldura, um livro numa vitrine. Livro é leitura, tem que ter tato, tem que ter contato, tem que ser manuseado. Eu não queria ver ele num bibelô. Aí eu fiz, o que é que tu tá pensando? Ele fez, não, a gente bota aqui os livros num barbante pra galera manusear e deixa aí um mês. Aí eu fiz um mês com um livro meu no barbante da editora. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse mês com um livro pendurado no barbante e vamos colocar eventos simultaneamente? Aí ele fez, tu tem programação? Eu fiz, claro, e não tinha absolutamente nada de programação. Mas eu sabia que eu encontraria pessoas inquietas. E essas duas pessoas inquietas que eu encontrei de proximidade foi o Felipe Vone e o Rodrigo Ascioli. Tá aqui os 3 logos, né? A Castanha Mecânica, a Porta Aberta, esse azulzinho, e a Tite Vírus Editora, né? Então eu falei para eles dizendo o seguinte, galera, consegui um espaço para o livro da gente ficar exposto durante um mês e a gente ainda pode fazer grade de programação. O pessoal achou massa, enfim, mas tu tá pensando em quê? Eu fiz, eu não faço a menor ideia. E por isso que eu tô falando com vocês, vamos ver o que a gente pode fazer. E daí a gente olhou para o nosso acervo de livros já publicados, ninguém tinha um livro fresco, um livro novo, e a gente disse, então, vamos montar uma grade de programação que aconteça paralelo a essa exposição de livros e que seja transversal com os livros que a gente já tem no catálogo e já tem em estoque. Então, a gente pegava, investigava as temáticas do que já estava sendo trabalhada, convidamos algumas outras editoras, sem nenhum tipo de compromisso. Ninguém, até hoje, a MOP nunca teve um grupo de WhatsApp. Não se sabe como a gente fazia as coisas, né? Talvez, eu acho que diferente das outras experiências que eu participei, que havia essa necessidade de uma identidade, a gente já tem uma identificação política e estética muito forte e uma admiração ampla dos trabalhos e simultânea do trabalho de um dos outros, assim. E essas 3 editoras começaram a assumir uma posição curatorial entre as outras e esse evento deu o nome à MOP, né? Que foi, de fato, a Mostra de Publicações Independentes. É uma mostra porque deveria ter sido uma exposição. Então, era por esse lance, né? Só que esse evento da MOP acabou não terminando, porque a gente começou a entender como é usar umas formulazinhas, né? A gente começou a perceber, olha só, então quer dizer que livro em constante debate resulta em vendas, resulta em interesse, resulta em tudo mais. E a gente ficou nessa, né? A gente montou a grade de programação e ao final do evento ia ter a feira, né? E foi engraçado que a primeira feira da MOP foi massa, foi incrível, foi a culminância dessa exposição e ninguém vendeu quase nada. Acontece, às vezes é massa e não tem tanta venda, né? Não tem problema, e não tem problema nenhum também, né? Dependendo das expectativas, né, de cada um. Eu, desde que entrei nesse mundo de edição, sabia que a minha expectativa tem que ser realística. Só que os resultados que a gente teve na mesa de debate,
com o livro exposto, sem necessariamente ninguém estar metendo conversa para, esse livro ele abre assim, tal, 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 tal. E os livros com o debate e acontecimento começou a gerar alguns resultados de vendas interessantíssimos. Ou seja, o saldo dessa exposição foi extremamente superior a uma feira para a gente. E a gente ficou nessa, né? Então, a gente vai fazer mais exposições. Em 2018 ainda teve mais uma questão, que foi a MOP, a Castanha Mecânica. Eu tinha participado do Festival de Inverno de Garanhuns. A gente costuma sempre, que é no Agreste, aqui de Pernambuco. Eu submeti a editora, aprovei e troquei de última hora o nome da Castanha Mecânica. Quer dizer, troquei não, ficou o nome Castanha Mecânica. Só que lá eu botei um bannerzão, MOP. E o que era MOP? Eu não sabia explicar absolutamente nada, porque a gente estava com alguns dias, e eu dizia, é um monte de editora junto. Sabe o coletivo? Não, é editora junto. Coletivo, ninguém está querendo fazer estatuto, ninguém está querendo sair do manifesto, ninguém está querendo fazer ata de reunião, mas a gente tem um campo de interesse, uma estética e uma política extremamente simbiótica, que a gente não precisa entrar em reunião para debater onde a gente vai estar, sempre foi tudo muito no feeling mesmo. E a gente saiu desse evento lá de Garanhuns, né? E a gente começou a querer usar o sim para tudo. Quando eu, o Felipe e o Rodrigo, a gente começava a conversar sobre algo, começou a rolar muito, né? O sim para tudo. E a gente começou a entrar na imprensa bastante, né? De tudo que a gente fazia, a gente dizia que ia estar lá e sempre com programação. A ideia era fazer uma espécie de feira, sem necessariamente chamar de feira. Eu acho que até para não criar tanta expectativa de quanto se vai vender, e fazer uma programação que fosse extremamente divertida, diversa, altamente heterogênea, altamente dispersa também. Nessa matéria aí que saiu no jornal, a gente estava em 4 cidades ao mesmo tempo, porque a gente fez várias experiências, né? Vamos fazer uma MOP. Algumas pessoas perguntavam por que a MOP não vira movimento. Eu dizia, sei lá, quem quiser entrar em reunião para isso, entre, eu vou fazer meu rolê, quem quiser também fazer o seu. E a gente também nunca se preocupou muito com essa história do grande movimento e tudo mais. Mas a gente começou a ocupar tudo com essa perspectiva do sim para tudo. E, ao mesmo tempo, era um sim para tudo porque já havia um filtro político antes. A gente nunca deu um murro em ponto de faca. A gente passou também toda essa heterogeneidade, ela foi reunida com a questão assim de uma certa obrigação entre a gente de ter uma grande planilha, e nessa planilha a gente sempre pensou em quem está vendendo o livro, quem vai estar naquele momento da venda com o livro do lado. A gente não pode deixar essa pessoa desamparada de informação. Então há uma planilha online, onde quem quisesse botar o livro à venda botava, desde que preenchesse coisas mínimas. Autor, título, ano de publicação, uma sinopse, podia ser uma linha, não precisa ser uma sinopse, não, precisa ser uma linha, nem que seja uma espécie de fala para o livreiro, né? Tipo, sei lá, abre esse livro que ele é serpenteado. Isso bastava, mas essa informação tinha que existir nessa planilha. Então isso criou um compromisso único, a regra única, de chegue junto com a gente, mas não deixe a gente no vazio de informações. Isso é o básico, isso é o mínimo. Então a gente foi atrás de espaços outros que não feiras, porque senão a gente não tinha tempo. Foi tudo muito rápido, muito intenso. A gente não tinha tempo de esperar a Bienal, vamos esperar o evento, vamos esperar o edital abrir. Ninguém espera nada não, ninguém está esperando nada não. Vamos fazer. Os locais que a gente fazia as atividades, eu estou dizendo o verbo fazia porque a pandemia, já eu falo o que aconteceu com a MOP na pandemia. Mas a partir do momento que a gente começou a circular,
a gente procurava espaços que tinha uma afinidade com a literatura, com a publicação, e vinha com uma oferta irrecusável de chegar oferecendo porcentagem do que for vendido. Não é nenhum absurdo remunerar as pessoas que estão ao seu lado. Ninguém tinha dinheiro para botar antes. Ninguém tinha. Ninguém tem. Mas a gente sempre entendeu que se um livro é vendido e pessoas estão envolvidas para que essa venda tenha acontecido, essas pessoas merecem receber por isso. Então era um pacto de muita honestidade, de muita transparência, de distribuir as percentagens da venda aos envolvidos com toda a tranquilidade, né? Com toda essa planilha sistematizada, com esse controle de vendas que veio dessa experiência de eventos grandes, eventos que já vinha da Liga Cartoneira, do Publix e etc., do Fissuras, enfim, da Leia. A gente já tinha esse domínio de uma máquina de prestação de contas. E a gente foi usando isso, né? Então a MOP começou a existir como um evento que não acaba, uma mostra interminável, sem necessariamente nenhum compromisso com a permanência e nem com a desistência. A gente não assinou contrato dizendo que vai existir até tal ano ou sob condição, ninguém. Então a gente vai realmente onde está batendo a vontade de ir. E a gente começou também, claro, né, que vai dar errado em inúmeras coisas. Não tem como dar certo. Às vezes a gente ia lá botar o livro em determinado espaço, a gente vinha, né, tipo, a clipagem do jornal, todo mundo falando da gente, e a galera, tô nem aí. Tipo, acontece, velho, o jornal não é o único meio de legitimidade do trabalho de ninguém. Então acontecia de dar errado em inúmeras coisas, né? A gente tem acervo em café, tem acervo em espaços culturais, teve acervos em livrarias mesmo. A MOP chegou a transformar um espaço que era de sebo numa livraria, que aconteceu, tipo, foi massa isso. Eu fui convidado pela livreira, que era a Paula Santana. Ela me pediu, eu estou abrindo um sebo e eu queria a tua ajuda para assumir a posição de curador, porque meu sonho é ter um estante de poesia pernambucana. Eu sempre fui meio assim com gênero. Eu acho que a diversidade me interessa, a heterogeneidade, a dispersão, tudo isso está no meu raio de interesse. E quando vem com a caixinha, eu já fico, por que só isso? E ela me pediu bastante de poesia pernambucana. A maior parte das coisas que eu escrevo são poesia. E eu fiz, Paula, é o seguinte, pareceu aquele do fone, né? Quer trocar 1 milhão por uma melancia? Aí eu fiz, Paula, tu quer trocar a tua estante idealizada de poesia pernambucana, a tua prateleira, por uma estante de publicação independente? Porque eu já tinha todo esse mapa sistematizado da galera que queria vender livro e da gente estava se organizando. E ela fez, é possível, eu fiz com um estalar de dedos, que já estava tudo na mão. E ela fez, bora, cadê? Aí no outro dia eu fiz, tá aqui a planilha, liberei o acesso a ela. Ela viu a quantidade de livros que tinha, de inúmeras editoras ou artistas independentes, enfim. E era muito fácil, porque o livro da gente queria o livro em circulação, e estava disposto a remunerar as pessoas, né? Com a questão, não é nem ética, é óbvio, né? Não é ético pensar nisso, é óbvio pensar em remunerar as pessoas. Então, quando a gente abriu esse lance, a livraria começou a funcionar, o sebo virou uma livraria. O que seria um estante se transformou numa prateleira. E ela dividiu literalmente pela metade, um lado livros de sebo, no outro publicações da MOP. E daí a gente não parava de pipocar na imprensa por nada. E tudo isso daí sempre entendendo que a gente vai encontrar espaços de uma boa recepção de literatura. Esse sim para tudo não é um sim diante de um ambiente hostil. A gente nunca procurou nenhum tipo de parceria com isso, né? A gente sempre foi buscar lugares agradáveis de funcionar, de existir, né? E é engraçado que quando, relembrando, né, toda essa fala, quando a gente lembra de algumas entrevistas que a gente
deu, né? Associava-se a MOP, por serem editoras independentes, sempre sem nenhum tipo de estatuto, a não ser com a vontade em comum, né? De figuras de resistência. Eu nunca gostei, mais uma vez particularmente, eu não posso falar por ninguém da MOP, mas eu nunca gostei, eu sempre acho que a gente estava fazendo uma existência, saca? De não necessariamente, vamos resistir ao mercado editorial tradicional. O mercado editorial tradicional que se resolva com seus problemas. Cada um que tem os seus problemas e vá se resolver com eles. Eu não estou ali tensionando fronteira para acabar com nada. Eu também não estou legitimando uma existência de alguém maior do que eu, e eu tenho que estar lá junto com meus amigos, resistindo a algo. A gente prefere existir plenamente. Eu acho que isso era talvez a grande questão da parada. Ninguém estava ali querendo ir para a discórdia, tanto é que não existe forma de associar a MOP, nunca existiu. Eu tenho livro aí, quero vender, quero ajudar, então massa, tá aí, tem um planilha aí ridícula para ser preenchida, preenche e pronto. Quando tu puder ser livreiro, tu avisa que tu ainda vai ganhar um toco de grana para isso, você vai ser pago, e foi por aí que a gente foi se desenvolvendo, né? Sem nenhum tipo de compromisso necessariamente com causa nenhuma. A gente sabe dos nossos problemas, acho que todo mundo sabia onde queria estar, né? A MOP nunca teve nenhum compromisso de vamos, a partir de agora, virar outra coisa. Não, a gente está se divertindo. Mas aí houve o 2019, né? A apresentação já para em 2018 mesmo. Né? Porque 2019, tudo isso daí, né? A gente começou a ocupar muitos espaços, cafés, e lá a gente também entendia a geografia do espaço para entender. Não rola de colocar uma mesa de debate aqui. Talvez um sarau funcione, talvez uma sabatina com alguma autora, com algum autor seja massa. Isso daí começou a funcionar muito, né? A gente saber com quem estava e saber aonde estava para poder colocar uma ação, né? Lá de acordo, sem interferir em nada no fluxo, né? A ideia era conversar com os parceiros, né? Diz, tu já está recebendo gente de literatura aí mesmo. Tu não quer receber mais uma grana, não, se rolar alguma venda de livro? Quem não quer, velho? Eu já gosto disso. E o cara ainda vai pagar para isso. Porra, que oferta massa. Era assim que a gente trabalhava, era simples. Não era por questão de outra, não. Mas aí, 2019, né? Final de 2019, a gente está falando, né? As ações da MOP foi 2018 intensamente. E mais 2019 até o final. Eu abri aqui em Santo Amaro, eu estou em Santo Amaro falando com vocês, o Colofão. O Colofão era um espaço de vivência onde a MOP teve a sua livraria, né? Eu firmei o pauzinho da barraca, né? Para ele se enganar um pouco, e abri o ateliê ao público, e ao lado do ateliê estava a loja da MOP, né? Onde tinha todo esse acervo. E eu lembro que a gente tinha saído de algum evento, eu acho que Bienal, a gente saiu do evento, e o acervo já estava aqui, aí eu tinha que devolver o acervo da galera. E para inaugurar a casa, eu fiz, oxe, agora, 2 coelhos com uma cenoura só. Eu disse, galera, vai ter um evento aqui, o acervo de vocês já está aqui, as banquinhas já estão montadas, venha buscar o livro e tomar cerveja. Ou seja, eu abri a casa meio que entregando o acervo. Uma devolução do acervo virou uma festa e virou uma feira de livro. E deu um fluxo gigante de gente lá para conhecer o que era aquilo, né? Já que toda vez a gente estava sempre ou montando eventos próprios dentro de espaços outros, ou então em eventos grandes, até porque já havia um rodízio de livreiros e tal. Só que daí, 2020, né? Pandemia. O que aconteceu com a MOP? Rapaz, a MOP nunca teve estatuto, eu estou dizendo desde o início. É um corpus de coletividade. Então, a gente simplesmente, cada um foi cuidar das suas coisas da sua maneira, né? Para muita gente, está interpretando essa pandemia como um momento de... Eu, por exemplo, eu nunca
Isso é vergonhoso, mas eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha implantado o estoque da minha editora. É básico? Eu tinha feito? Não. Eu sabia que era básico? Sabia. Fiz? Não. Agora eu fiz pela pandemia, né? Então, cada um começou, a gente não se preocupou em formar reunião, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua demanda, cada qual com o seu. Se houver uma hora de voltar, a gente volta. Se houver uma estiga de fazer evento online, a gente faz. Se não houver, não há. É um momento, eu não vou dizer nem de retração mesmo, mas de cuidar de outras demandas, né? Porque como todos os eventos da MOP eram um em cima do outro, geralmente quinta e sábado, quinta e sábado, quinta e sábado, quando eu vi o colofão era terça e sábado, terça e sábado, terça e sábado, incessantemente, você descansa pouco, você acumula muita função, você perde inúmeros controles, que é massa também, mas também você acumula uma demanda de serviços a se tomar conta no futuro, né? Então a gente está nessa situação de estar em organização interna, cada um do seu jeito, e da maneira mais conveniente para voltar, a gente volta ou não volta também. Como eu disse, não firmamos nenhum compromisso, nem de permanência, nem de desistência. Então, nesses 5 anos, tem acontecido algumas dessas questões. É um recorte que não privilegia Pernambuco inteiro. Eu sei que tem outras e outras editoras trabalhando de formas específicas, e eu não posso falar por elas, não posso falar por ninguém que não seja os lugares onde o meu corpo teve experiência. Pelo menos é o que eu pretendo fazer. E foi essa a minha contribuição que eu fiz aqui. Durante esses 5 anos, foi assim que alguns coletivos e coletividades aconteceram aqui no estado de Pernambuco, né? E eu falo mais nessa questão metropolitana mesmo. Bom, muito obrigado mais uma vez, Fred, pela sua fala. Eu queria aproveitar que a gente tem um tempinho e você estava já esboçando mais ou menos uma resposta para isso. Como é que ficam essas articulações depois da pandemia? Porque você citou uma série de ações muito interessantes, né? Liga Cartoneira, não sei se a Leia continua, MOP, obviamente. Depois da pandemia, você acha que tem alguma adaptação a ser feita? Você falou que contou o estoque agora, talvez seja a hora de contar mais vezes o estoque. Enfim, queria que você esboçasse mais ou menos o que vem por aí, o que vem no futuro. Então, a gente... Eu, na minha leitura, na Castanha, eu não parei de trabalhar em momento nenhum. Além de contar o estoque, eu fiz, eu tinha feito no início do ano um chamamento de publicação, porque assim, né, tem gente que acha que a gente tem que publicar as melhores pessoas, quem tá badalar. Eu não tenho que nada, ninguém tem que nada, né? E tipo, mas uma vez por ano eu me abro para receber originais, porque não dá conta. Eu não dou conta, a editora não dá. A minha editora literalmente cabe em uma sala. Então eu não tenho que ficar tentando abarcar não, porque eu não vou entrar em nenhuma noia. Mas uma vez por ano eu me abro para receber originais. Em 2019 para 2020, quando eu não sabia que ia acontecer isso, eu fiz, vamos lá ver o que acontece com esse recebimento de originais. O que é que aconteceu? Eu prometi publicar um livro. O que é que eu fiz? Gostei de 3. Prometi publicar 3. E quando eu ia começar a fazer os trabalhos do livro, começou a fechar tudo, começou a ter a pandemia, eu fiz, fodeu. Mas eu resolvi não cancelar de maneira nenhuma o calendário. Eu só fiz um trabalho mais interno. Os 3 livros estão em processo de lançamento. 2 foram lançados, um já está para sair já. E toquei um calendário online de atividades dentro da editora. Os eventos que eu fazia, eu fiz online, continuei fazendo igual. Uma outra galera preferiu não fazer e tudo bem para mim. Outras pessoas começaram a atuar mais em rede social, outras pessoas estão tentando vender o que já estão, né? Porque, como eu disse, né, tem
a gente tem impactos diferentes, porque, por exemplo, tinha gente que rodava livros só para um evento grande, sabe? Quando tiver um evento, eu vou lá, rodo o que eu preciso rodar, o que eu acho que dou conta, e pronto. Não tem evento, eu não rodo o livro, saca? Eu comecei a instaurar pré-vendas o tempo inteiro e começou a dar corpo. A Leia, ela não existe mais, né? Eu vejo o Facebook dela, eu entrei no Facebook para pegar umas imagens, fazia tempo que eu não entrava no Facebook, cara. Aí eu disse, eu vou buscar as imagens, aí vê então onde é que eu vou achar Facebook. E eu vi que tem alguém lá que ainda faz um anúncio, sabe? Fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, meio que mantém a coisa viva. A Liga Cartoneira também existe da forma dela, com o tempo dela. A MOP também, cada um tem o seu tempo de atuação. Alguns entraram mais nesse momento de... Porque também, se a gente for pensar, João, como eu disse, né? Aqui em Pernambuco, o primeiro semestre, ele é um calendário mais de escrever projeto, de ficar ali num banho-maria para pau pegar no segundo semestre, né? E daqui para cá da pandemia, a gente já entendeu que é preciso ter algumas lives para que acontecer, ou não vai acontecer se não tiver. Então, foi heterogêneo as decisões durante a pandemia. Aqui na casa, né, no Colofão, houve a suspensão das atividades em abril. O último livro a ser lançado foi o Poemas para a Fila de Banco e Outros Momentos Especiais, do Rodrigo Ascioli, da Titi Vírus. Foi o último evento, assim, que a gente fez aqui, foi o lançamento de um livro, e a gente deu uma segurada, né? Então, a loja começou a funcionar só por... Inclusive, o modelo da livraria também é semelhante ao que tu faz também. De, ó, para vir aqui na livraria tem que avisar antes, porque às vezes eu estou cortando papel. Estou cortando papel, não dá para cortar papel e vai vir alguém aí, não, avise para eu poder lhe atender, saca? Então, a gente já funcionava com essa livraria sob controle, só que eu resolvi interromper porque eu sou meio quadro de risco, né, tal. Tem alguns probleminhas respiratórios, eu disse, não, eu moro aqui, eu trabalho aqui, então não vai rolar, não. Então eu comecei a despachar pelo correio apenas, e houve esse momento, assim, de cada um ir se resolvendo à sua maneira. Há um plano que já foi conversado, já foi esboçado, de se fazer uma feira da MOP ainda, independente da situação. A gente quer fazer, e a gente já conversou em alguns momentos, a conversa tomou um corpo, só que o corpo de quem executa ainda não foi lá, onde a conversa chegou. Mas vai chegar. Ou seja, ele está aí para fazer alguma coisa. Seria uma feira presencial, uma feira virtual? Qual que é o Não, presencial ainda não. A gente está pensando em online mesmo. A gente está vendo, né, que já tem algumas reaberturas e tomando um certo cuidado, mas eu particularmente, eu sou medroso. Eu sou medroso sempre, assim. Então, e livro, como eu disse, né, livro para mim, se não tiver na mãozinha, não tiver no folheio, tipo... E tanta gente, né, que, tipo, por exemplo, essa questão na Leia e na MOP, quando a MOP foi criada com essa exposição, meio que isso foi uma filtragem muito grande num livro, por exemplo, que é rodado no modelo mais tradicional, que não tem uma faca de corte diferenciada, que não tem um desdobramento artesanal nele, é aquela, né? Tipo, o livro que vai ter uma página que tem uma dobradura, isso é tátil, né? O mercado tátil de livros foi muito abalado com essa pandemia. E uma coisa é um livro dentro de um lacre, dentro de um saquinho. Isso é uma perspectiva que a gente nunca trabalhou. Sempre foi um livro que, quando abre, alguém dá um susto em alguém, alguma movimentação em alguma página. Então, para ter esse controle para a gente é mais difícil, né, cara? Aí é aquela, né? Tipo, eu pegar o. Deixa eu ver se tem algum vídeo. Pronto, tem um sanfonadão. Pronto, eu pegar um sanfonado e mostrar no vídeo, vai funcionar no vídeo eu mostrar um livro sanfonado. Vai funcionar tranquilo. Só que a graça tá de ver o painel de ilustração, se ampliar. Eu sou péssimo mostrando coisas na câmera. Mas, enfim, funciona, mas na mão, sabe? Tipo, aquela história também, eu estou com alguns livros perto. É eu mostrar o livro com casca de ovo. Sim, aqui eu estou vendo que é uma casca de ovo, mas o alto relevo que dá essa casca de ovo no livro é no toque, velho. E então, eu particularmente
continuei fazendo online, fazendo lives, fazendo atividades e de boa, na maior tranquilidade. Também eu não fico me aperreando, não, sabe? Tipo, eu vou fazendo mesmo. Tipo, o livro que vai sair, eu prometi 25%, porque era um edital, né? Eu disse, a autora ou o autor que ganhar vai ganhar 25% da tiragem. E prometi, e ia fazer o livro comigo, no ateliê. Só que ainda não foi feito, por conta dessa pandemia, né? Já tem uma forma de fazer? Tem, mas eu fico naquela de achar que, no momento, eu acredito que online resolve mais. Mas dizer para mim que é o melhor, é o grande tesão, para mim, não é. Para mim não é, saca? Compreensível, Fred, compreensível. Para quem já foi numa feira de publicação independente, para quem conhece os livros de publicação independente, acho que é bem compreensível. Bom, quero te agradecer mais uma vez por participar aqui do Fala Miolos. Eu queria lembrar a todo mundo que você pode acompanhar a Feira Miolos por meio do site, feiramiolos.com.br. É lá que está acontecendo todos os estandes virtuais e ao vivo de 100 editoras independentes. Então, até lá. Obrigadão, Fred. Valeu!